Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar para vocês dessa nossa aula sobre a escala do universo e o uso de notação científica, né? Para coisas muito grandes ou muito pequenas, nós temos que usar notação científica. Então, para fazer essa tarefa, vocês vão usar esse site aqui, tá? Que eu mandei para vocês. Abrir ele em celular ou tablet é mais complicado, então de preferência abra no seu computador. Porque senão esse anúncio que aparece aqui pode cobrir, tá? Por exemplo, eu tenho que fechar o anúncio e avisar o Google que ele estava cobrindo o conteúdo para aí ele liberar eu para usar, ok? Então você escolheu lá a linguagem, português, e aí começar. Você pode tirar o som, tá? Ou deixar o som ativado. Eu vou deixar sem som e vou deixar de high quality, tá? Alta qualidade na imagem. Então olha só, gente, como é que funciona isso daqui, ó? Esse site, a gente pode deslizar o tamanho das coisas para comparar quão maior uma coisa é do que a outra, deslizando aqui essa barra, né? Então, por exemplo, se eu chego ali, ó, tá vendo esse 10 ali do lado? Ó? Se ele chega em 10 a 0, ok, chegou em 10 a 0, beleza. 10 elevado a 0 é 1, né? Todo número elevado a 0 é 1. Então nós estamos na escala de 1 metro. Essa bolinha cinza aí tem 1 metro. Então uma bola de basquete é menor do que 1 metro, né? Uma pessoa é maior, né? Tem 1,7 metros aproximadamente. Um girassol pode chegar a 2,5 metros e um caranguejo-aranha gigante que existe no Japão pode chegar a 3 metros, né? Então a gente pode ver o tamanho de qualquer coisa das que aparecem aqui, né? A Itália, por exemplo, tem 1.100 quilômetros de comprimento. Isso dá 1,1 vezes 10 a sexta em notação científica. E assim vai. Então, por exemplo, gente, se a gente quiser comparar o tamanho da Terra, que é de 12.700 quilômetros, tá vendo ali, ó, 12.700 quilômetros. Cuidado que ele tá usando a vírgula não do jeito que a gente usa no Brasil, e sim do jeito que o pessoal dos Estados Unidos usa, tá? Então, cuidado com isso. Não é 12,7 nesse caso, ele está usando do jeito americano, então significa que ele simplesmente está separando a casa do milhar, né? E o ponto ele está usando do jeito que os americanos usam, né? Então é 1,27 vezes 10 a 7 metros. Ótimo. Se eu quiser comparar, por exemplo, a Terra com o Sol, ok? O Sol tem 1,4 vezes 10 a nona metros, né? 1.400.000 quilômetros. Quão maior o Sol é do que a Terra? Eu posso fazer o seguinte, galera, ó. Para comparar as coisas, eu posso fazer assim, ó. O que eu quero comparar? O que é do meu interesse comparar? Quem que é o cara grande e quem que é o cara pequeno? Vamos lá. O cara grande que eu quero comparar é o Sol, ok? Deixa eu pegar o tamanho dele aqui, vamos aumentando, planetas, estrelas, ok. 1,4 vezes 10 a nona, deixa eu anotar isso daqui aqui, ó. Então o Sol tem 1,4 vezes 10 a nona metros. E qual é a coisa pequena que é do meu interesse comparar? No caso aqui é a Terra, né? Então a Terra, ok? Vamos ver, vamos pegar o tamanho dela aqui, ó. Volta, 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 volta. Aqui está 1,27 vezes 10 a sétima. Deixa eu anotar. 1,27 vezes 10 a sétima. Beleza. Para comparar Sol e Terra, eu quero usar um exemplo que me ajude a entender melhor quão grande o Sol é. Então, no meu exemplo, eu vou usar, por exemplo, a altura do ser humano, tá? Eu vou comparar o Sol com o ser humano. Se o ser humano, lá no aplicativo, né, no site, é 1,7 metros, ou se você quiser colocar 10 elevado a alguma coisa, seria 10 elevado a zero, tá? Ele até faz isso lá, quer ver, ó? Então, se a gente pegar aqui o tamanho médio de um ser humano, né, adulto, é de, chegamos, 1,7 metros, ou 1,7 vezes 10 a 0. Então, se o Sol fosse do tamanho de um ser humano, se o Sol fosse uma bolona da nossa altura, quão pequenininha seria a Terra comparada com a gente, né? Então, nós queremos descobrir isso. Vou colocar X aqui, que nós ainda não sabemos disso, né? Então, se o Sol fosse do tamanho de um ser humano, a Terra seria alguma coisa pequena. Será que ela seria do tamanho de um beija-flor comparado com a gente? Será que ela seria do tamanho de um ovo de codorna ou de um grafite 07 ou de uma formiga?
Bom, vamos tentar descobrir. A gente vai fazer essa regra de 3 aqui, tá? Para isso a gente vai multiplicar em cruz, porque é diretamente proporcional, tal. Vai ficar assim, ó, 1,4 vezes 10 a nona vezes o x é igual a 1,7 vezes 10 a 0, mas eu nem preciso colocar esse vezes 10 a 0, tá? Vou colocar ele fantasminha aqui. Se eu quiser pôr, eu ponho, senão não precisa. Vezes o 1,27 vezes 10 a sétima, né? Essas contas são meio chatas, gente, mas vocês vão ver que a gente pode fazer números com números e potências com potências. Então assim, ó, pega esse cara que está multiplicando o x, para eu já deixar o x sozinho aqui. O cara que está multiplicando o lado esquerdo pode passar dividindo o lado direito. Então, aqui nós tínhamos 1,7 vezes 1,27 vezes 10 a sétima, e tudo isso vai ser dividido por 1,4 vezes 10 a nona. Como é que a gente faz essa conta? A gente faz assim, ó. Pega os números primeiro, tá? 1,7, 1,27, 1,4. A gente está deixando as potências de lado, né? Não que elas não sejam números, são, mas a gente vai resolver elas separadamente. Então vamos fazer essa conta. Você pode fazer na calculadora, tá? 1,7, estou fazendo aqui também, dá vezes 1,27 e depois divide por 1,4. Isso daí, gente, vai dar aproximadamente 1,54, tá? Duas casas depois da vírgula já tá bom para mim. Isso dá aproximadamente 1,54. E as potências agora? Vamos resolver esse pedaço aqui das potências. Ó, eu tenho 10 a sétima dividida por 10 a nona. Quando eu estou dividindo, olha só, é divisão de potências de mesma base, eu conservo a base, que no caso é 10, e subtraio os expoentes. Então é o expoente de cima menos o expoente de baixo. 7 menos 9 no expoente. O que dá isso, gente? Vai ficar que o nosso x é 1,54 vezes 7 menos 9 dá menos 2, né? Por que dá menos 2? Porque eu tenho 7, devo 9, então eu fico devendo 2. Isso tudo está sendo medido em metros. Então, se a gente comparar, esse é o nosso x, se a gente comparar o Sol, se o Sol for do tamanho de um ser humano, então a Terra é do tamanho de alguma coisa que tenha 1,54 vezes 10 a menos 2 metros. O que será que tem esse tamanho? Né? Isso é 1,5 centímetros, mais ou menos. Vamos procurar lá no site alguma coisa que tenha mais ou menos esse tamanho, de 1,5 centímetros. Um ovo de galinha tem 5,5 centímetros, né? Um ovo de codorna tem 3 vezes 10 a menos 2. Ah, uma bolinha de gude, ó. Se eu procurar aqui, os outros já são muito pequenos. A polegada quadrada é 2,5, então a bolinha de gude é a melhor escolha pra gente, ó. Ela tem 1,5 vezes 10 a menos 2, né? Nós estamos procurando 1,54 vezes 10 a menos 2. O melhor objeto para colocar aqui, então, é a bola de gude, ok? Ou seja, o Sol, se a gente fosse comparar o tamanho do Sol com o tamanho da Terra, né? A Terra seria tão pequenininha perto do Sol quanto se a gente colocasse uma pessoa do tamanho do Sol, né? Deixa eu tentar desenhar uma pessoinha aqui. Ok? Se a gente colocasse uma pessoa do tamanho do Sol e uma bolinha de gude perto dessa pessoa, né? Então, nós somos tão maiores quanto a bolinha de gude, nós somos tão maiores do que a bolinha de gude, né? Opa, perdão. Quanto o Sol é maior do que a Terra. Beleza, gente? Então, essa é a ideia. Então, ó, o que eu vou pedir na atividade de vocês? Eu digo assim, eu conto aquilo lá, né? Se o Sol fosse do tamanho de um ser humano, então a Terra seria do tamanho de uma bolinha de gude. E eu peguei todos esses tamanhos lá no site. Agora, você vai fazer com outros objetos, né? Então, não esquece de preencher o seu e-mail, tá? Porque a sua resposta vai lá para o seu e-mail. De preferência, coloque seu e-mail COC, tá? Para você receber o retorno lá que você fez. Você vai assistir essa videoaula, então só me dá um ok se você assistiu, tá? E me fale de qual turma você é, de qual das duas, ok? E aí fala, que objetos que você vai escolher? Qual que vai ser o seu objeto 1 para comparar? Você pode escolher absolutamente qualquer coisa que tenha nesse site. Então, por exemplo, se eu quiser comparar, sei lá,
o tamanho da nossa galáxia. Ó. Então, luas, planetas, estrelas, daqui a pouco aparecem as nebulosas, ok? E aí, as nebulosas, essas aqui estão todas dentro da nossa galáxia. Cadê o tamanho da nossa galáxia para a gente comparar? Aqui, ó, Via Láctea. Então, imagina que eu quero comparar a Via Láctea, eu quero saber quão pequenininha ela é comparada com o universo inteiro. Né? A Via Láctea tem 1,2 vezes 10 a 21 metros. Deixa eu escrever isso aqui, ó, no meu rascunho. A Via Láctea, então, eu vou colocar ela aqui, ó, Via Láctea. Do que eu estou interessado em comparar, ela é o objeto pequeno, porque eu vou comparar ela com o universo todo, tá? Então a Via Láctea tem um tamanho, de acordo com o site aqui, de 1,2 vezes 10 a 21 metros, né? Vezes 10 a 21, beleza. E o universo todo? Se eu quiser saber como que a Via Láctea se compara ao tamanho do universo todo, qual que é o tamanho do universo todo? Vamos pegar aqui no site. Aqui, ó, nós temos galáxias, outras galáxias ainda maiores, depois grupos e aglomerados de galáxias, né? Até chegar no tamanho total do universo que a gente consegue observar a partir da luz, né, que chega na Terra, tanto a luz visível quanto luz invisível. Então, olha só, 9,34 vezes 10 a 26 é o tamanho do universo. 9,34 vezes 10 a 26 metros. Ok? Então, com o que eu vou comparar isso? Sei lá, eu estou comparando a Via Láctea com o universo, eu vou pegar, por exemplo... deixa eu pegar como exemplo de algo grande aqui um país, né? Eu gostaria de pegar o Brasil, mas a gente vai ter que pegar os Estados Unidos, porque é um dos únicos países maiores que vai estar lá no aplicativo. Deixa eu usar o azul, que é a mesma cor que eu estou usando no outro exemplo. Então, qual que é o tamanho dos Estados Unidos, por exemplo? Aí eu vou pensar, se o universo fosse do tamanho dos Estados Unidos, então a Via Láctea ficaria pequenininha do tamanho do quê? Né? Se o universo fosse do tamanho dos Estados Unidos, então a Via Láctea seria uma coisinha do tamanho do quê? Dentro dos Estados Unidos, né? Vamos ver, vamos pegar o tamanho dos Estados Unidos. Opa! Filhão, deixa eu mexer. Ok, beleza, vamos lá para dentro, então galáxias, nebulosas, estrelas, planetas, luas, cadê os Estados Unidos? Opa, já passou. Aqui, ó. Por exemplo, os Estados Unidos tem 4,2 vezes 10 a sexta metros, 4.200 quilômetros de largura, né? 4,2 vezes 10 a sexta. Deixa eu anotar aqui, ó. 4,2 vezes 10 a sexta. Então, se eu encolhesse o universo para ele ficar do tamanho dos Estados Unidos, a Via Láctea ia encolher para ficar do tamanho do quê? Eu não sei. Não sei ainda que objeto é esse aqui. Vamos descobrir. Eu já escolhi 3 caras. O último cara não tem como eu escolher assim do nada. Eu vou ter que fazer a conta. Então vamos multiplicar em cruz e ver o que acontece. Eu vou ver que 9,34 vezes 10 a 26 vezes o x vai ter que ser igual ao 4,2 vezes 10 a sexta vezes 1,2 vezes 10 a 21. De novo, eu já vou passar isso aqui tudo para lá, para o outro lado dividindo. Se isso está multiplicando do lado esquerdo, ele pode passar para o lado direito dividindo tudo que tem ali do lado direito. Né? Então vai ficar assim. Opa! 9,34 vezes 10 a 26. Como é que eu faço isso, gente? Como é que eu faço essa conta? Do mesmo jeito que nós fizemos antes. Então, olha só. Se eu vou fazer a conta com os números primeiro, ó. Os números decimais aqui. 4,2 vezes 1,2, deixa eu fazer na calculadora. 4,2 vezes 1,2, depois tudo isso dividido por 9,34. Vai dar, galera, 0,54 aproximadamente. Tá? 0,539, blá blá blá. Mas como o 39 já está mais perto do 40, né? Então eu vou aproximar para o 4. Então, beleza, fiz a conta com os números decimais e estou usando uma aproximação, né, na verdade. Agora eu vou fazer a conta com as potências, né? Eu tenho 10 a sexta, 10 a 21 e 10 a 26. Eu tenho, então, potências de mesma base. A base é 10. Eu conservo a base. Continua sendo 10.
E quais são os expoentes? O 6, o 10 a sexta, está multiplicando 10 a 21. Então eu vou somar 6 com 21. Né? Porque no produto, tá todo mundo se multiplicando aqui, no produto de potências de mesma base, eu somo os expoentes. E o 10 a 26 está dividindo. Então, quando a gente tem potência de mesma base se dividindo, o cara que está embaixo é subtraído, o expoente dele. Né? Então vai ficar assim, galera. Ó. X ficou 0,54 vezes 10 elevado a quanto? 6 mais 21 dá 27. E 27 menos 26 dá 1. Então isso aqui é vezes 10 a 1. Só que isso daqui não está em notação científica, né, gente? Ó, porque eu estou com 0 aqui, não pode. Para deixar isso em notação científica, como a gente aprendeu na aula, precisa estar o 5 aqui, ó, 5,4. Né? Então, olha só, se eu multipliquei esse cara aqui por 10, para deixar ele maior, né? 0,54 vezes 10 dá 5,4, que é o que eu preciso ter para ficar em notação científica. Então o outro cara eu vou ter que dividir por 10, né? Porque tem que continuar dando o mesmo número. Se um pedaço desse número foi multiplicado, o outro pedaço desse número tem que ser dividido. 10 elevado a 1 é 10. 10 por 10 dá 1. Então isso aqui dá 1. Tá? Então é 5,4 metros a resposta. Ou seja, o objeto com o qual eu vou comparar a Via Láctea deve ser um objeto de 5,4 metros, ou 5,4 vezes 10 a 0, se você preferir. Que objeto é esse? Pensa num objeto que tem 5,4 metros de altura, né? Ou de largura, tanto faz. Vamos escolher algum objeto que tenha no site, claro. Então vamos procurar aqui, ó. 5,4 metros. O caranguejo-aranha tem 3. O elefante tem 5. A girafa tem 6, mas aí os outros já são maiores. Ó. O tiranossauro tem 7. O módulo lunar da Apollo, que pousou na Lua, tem 9. E aí todo mundo aqui já está maior, né? Então, o mais próximo de 5,4 seria o 5, né? 5,4 está mais próximo de 5 do que de 6. Então, o objeto aqui seria o elefante, ok? Ou seja, imagina um elefante dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é gigante comparado com um elefante. Perto do país inteiro dos Estados Unidos, nossa, um elefante é muito pequenininho. Dentro dos Estados Unidos tudo. É assim que se compara a Via Láctea ao universo. Tá? A Via Láctea é tão pequena em relação ao universo todo quanto um elefante é pequeno em relação aos Estados Unidos. Ok? Essa é a comparação. Então eu vou colocar isso lá na minha atividade. Ok? Então vocês vão preencher a atividade assim. Ó. Quem que é o objeto 1 que eu escolhi? Foi o universo. Né? Então vou colocar aqui, objeto 1 é o universo. Universo. Opa! Universo. E aí, qual que é esse número A ali? O tamanho do universo é quem vezes 10 elevado a quanto? Né? O meu objeto 1. Ora, o universo é 9,34 vezes 10 a 26. Então vou preencher. 9,34. Esse aqui tá com problema, gente. Não deu para preencher. Depois eu arrumo lá para vocês. Vezes 10 a 36. Ok. E o objeto 2 que eu escolhi? O objeto 2 que eu escolhi foi os Estados Unidos, no caso, né? Então, se o universo fosse do tamanho dos Estados Unidos, cadê, ó? Se o universo, que é o objeto 1, fosse do tamanho dos Estados Unidos, então aqui eu vou colocar que o meu objeto 2 é os Estados Unidos. E qual que é o tamanho dos Estados Unidos? Os Estados Unidos é 4,2 vezes 10 a sexta. Então aqui eu vou colocar 4,2 vezes 10 a sexta. Então aqui eu vou colocar 6. Porque essas letras C e D são o do tamanho do objeto 2, que é os Estados Unidos. Né? Então é 4,2 vezes 10 a sexta. O Czinho é o 4,2 e o Dzinho é 6, né? Porque é 10 a sexta. Então ok, coloquei os valores. Quem que é o meu objeto 3? O meu objeto 3 é a Via Láctea. Né? Via Láctea. Vou colocar aqui, ó. Via Láctea. Beleza. Qual que é o tamanho da Via Láctea? É só ir preenchendo, gente, do mesmo jeito. 1,2 e 10 a 21. Então, todas essas coisas aqui são coisas que você vai escolher. Você escolhe os primeiros objetos. 1,2 vezes 10 a 21.
E o quarto objeto não. Você viu que eu escolhi? Eu escolhi o universo para comparar com os Estados Unidos e a Via Láctea para comparar com eu não sabia ainda, né? Eu fiz toda a conta e aí eu descobri que, já que eu escolhi esses três aqui, o melhor cara para colocar aqui no final dessa comparação é um elefante. Então você vai escolher os primeiros três, depois você vai fazer a conta para descobrir quem deve ser o quarto. Nós fizemos e descobrimos que é o elefante, cujo tamanho lá era de 5, né, vezes 10 elevado a 0. Ok? Então pronto, preenchi tudo e aí é só enviar o formulário, só para ele saber que eu não sou um robô, né? Vamos marcar aqui, Palmeiras, verificar. E beleza, suas respostas foram recebidas, valeu. Depois eu vou receber todas elas e corrigir. Beleza, gente? Você pode escolher os 3 primeiros objetos, você vai escolher o que você quiser. Você pode pegar, por exemplo, eu quero comparar, sei lá, a menor estrela que existe com a maior estrela que existe. Então, a sua tabela vai ficar como? Você vai montar aí uma tabela, ok? Onde você vai comparar, o seu interesse é comparar a maior estrela, que no caso da simulação é a VY Canis Majoris. Você vai pegar lá ela, você vai encontrar ela e anotar o valor dela. Você quer comparar com a menor estrela que existe. Então, sei lá, ou com o Sol, você pode, sei lá, querer comparar com o Sol. Vou pegar... eu não lembro qual era a menor estrela, então eu vou colocar aqui o Sol. E aí você anota o valor do Sol. Beleza, se você quer comparar a maior estrela com a menor estrela, o que você quer usar para comparar aqui? Você pode escolher o que você quiser. Você pode escolher, sei lá, se a maior estrela for do tamanho de uma bola de basquete. Ok? Bola de basquete. Você vai lá e pega o tamanho da bola de basquete em notação científica. Então, se a maior estrela fosse do tamanho de uma bola de basquete, então o Sol seria do tamanho do quê? Você vai fazer as contas, tá? E aí você vai descobrir, beleza? Você vai descobrir um valor, tá? E aí você vai procurar esse valor lá no site, em notação científica. Opa, ele perdeu o carregamento aqui do site, tudo bem. E vai colocar lá, e aí você vai me dizer que objeto é esse. É o quarto objeto que você vai colocar, tá bom? Então é isso, gente. Boa atividade para vocês. Espero que explorar esse site para vocês acabe sendo divertido, porque é realmente bem interessante ver o tamanho dessas coisas que são colossais, né? Que são gigantescas. Então, aproveita esse site, ok? Fuça bastante, escolhe um exemplo que você achou interessante para preencher ali na tarefa. Beleza? Valeu, abraços!